em vão. Você está aí com um propósito. E então Ezequias começa a ouvir a voz de seu pai, de seu avô, e ele começa a segui-lo. E a palavra nos diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 29, Aleluia. que Ezequias assume o reinado na idade de 25 anos. Então ele começa a fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Ele começa a fazer coisas que agradavam ao Senhor. Ou seja, ele repara as portas do templo. Ele tira toda a imundícia que estava no templo. Ele começa a fazer uma reforma religiosa, reforma espiritual. Olhe para cá e diga assim: reforma espiritual. Reforma espiritual. Ezequias começa uma reforma espiritual. E ele vai reformando. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, para a bênção de Deus vir na sua vida, você tem que fazer uma reforma espiritual. Você não pode buscar os presentes de Deus e não buscar a Deus. Tem gente que só buscando as mãos, mas não buscando o ser. E o Senhor nessa noite fala para você, adolescente: busque a mim em toda a minha essência, o meu amor, a minha pessoa, e as outras coisas eu vou te acrescentar. Reforma primeiro religiosa e espiritual. E ele começa a quebrar todos os postes ídolos e vai reformando. Sabe o que Deus está falando? Está na hora de você começar a olhar as coisas da igreja com mais seriedade, a tua vida espiritual com mais seriedade, não só como um ponto de encontro, não só porque você está acostumado a ter amigos aqui, mas Ele quer que você venha porque Ele está aqui, porque Ele quer te adorar, porque Ele quer te abençoar, porque Ele quer te ungir, porque Ele te valoriza, porque Ele precisa de você na obra dele. Uma reforma. E falando em reforma, eu me lembro que uma certa feita, centenas de profetas de Baal, eles começam a profetizar para o rei, para Baal mandar fogo sobre um altar. E Elias, o profeta Elias, ele então, depois que eles oraram, ele falou: cansar. Agora vai Elias, a primeira coisa que ele faz é reparar no altar. E a Bíblia fala que ele pega 12 pedras. Na época de Elias, havia uma desunião entre o povo de Deus. Havia uma separação, eram dois reinos, era o mesmo povo, mas existia o reino do norte e o reino do sul. Desunião, as 12 tribos estavam desunidas. E Deus então dá uma instrução para Elias. Elias chega e ele resolve voltar como? Ajuntando 12 pedras. Sabe o que Elias queria dizer com isso? Para Deus mandar fogo tem que haver união. Para Deus mandar fogo tem que haver unidade. Não é ficar conversando com o outro, porque na fase da adolescência é um tal que eu converso
Hermon, como o Vale do Hermon que desce sobre os montes de Sião. E ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Ou seja, o que é isso? O Hermon era um monte que ficava lá no norte, na região de Damasco. E lá no Hermon era muito alto, não fazia uma geleira. E dali se formavam nuvens. E essas nuvens geladas elas desciam. Mas quando elas chegaram para a zona de Israel, a temperatura era mais quente. E daí elas iam se dissolvendo e começava aquela chuva seródia. E ia irrigando a terra. Mas sabe por que se formavam essas grandes nuvens lá? Porque a neve se acumulava no Monte Hermon. Ela ficava toda juntinha. E toda juntinha ela fazia um sistema, uma atmosfera climática que proporcionava essas nuvens e vinham até ela não estivesse juntinha, não tinha nuvem. E assim essa neve toda junta no Monte Hermon, ela abençoava de duas formas, formando nuvens e também quando aparecia o sol, essa neve se derretia, ela formava um inverno que vinha e formava um vale de Elá, descia para o vale de Elá e formava um rio chamado Rio Jordão. O Rio Jordão ia descendo e irrigando toda a terra de Israel. Aleluia! Eu vou abençoar a terra. Eu vou abençoar a terra. Se você continuar a falar, você não vai discernir o corpo do Senhor. Por que é discernir o corpo do Senhor? Quando a Bíblia fala, você não discerne o corpo do Senhor, está dizendo assim. Você não está discernindo, o povo de Corinto estava desunido. Então não discernia que o corpo é eu e você. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós tiramos um pedaço do mesmo pão. Então o pedaço que eu estou comendo e que ele está comendo saiu do mesmo pão, saiu do mesmo corpo, saiu do mesmo Senhor. Nós estamos ligados pelo pão da vida. Nós estamos ligados porque cada um tem um pouquinho do sangue. Quando nós tomamos o cálice, é o símbolo que o sangue dele ecoa nas nossas veias. Nós estamos ligados pelo pão. Nós estamos ligados pelo pão. E não daria mais o Senhor, irmã, só porque de repente o seu namorado que namorou com você te largou, você gostou mais dela, mas ela também não quis o seu namorado. Aleluia, Deus! É uma bagunça total, mas em nome de Jesus, ao fogo, ao sangue, ao Ezequias começa a reinar. Aquele adolescente cresce, mas cresce debaixo da orientação certa, cresce debaixo do temor. Ainda adolescente, ele já tomava decisões como corregente, mas eram decisões que vinham da orientação divina. Ele buscava Deus para ter orientação. Adolescente, não diga que você, alguns falam aí, adolescente é irresponsável. Deus não te olha como irresponsável, não. Deus fala assim para você, na tua mocidade, buscar o Senhor. Aproveite os dias da Deus, olha você como muito responsável. Então de repente ele cresce, e ele começa a reinar, mas há alguns problemas que acontecem, ele faz a reforma, é uma bênção. Olha a reforma, começa o culto, tem muita gente que começa bem, começa no fogo total. Tem muita adolescente que vem, recebe do Senhor e tudo sabe fazer, e está na bênção, quer ir na oração e quer ir na vigília, uns querem ir no monte, outros querem ir na consagração, e vai todo culto de oração, é o culto da doutrina na quinta-feira, aonde tem culto ele está lá, tudo no lar, é uma bênção. Mas aí vai passando os dias, ele começa a se acomodar. O fogo vai começando a se apagar.